Entrando agora no vídeo da audiência, foram para audiência as duas que estavam com a minha mãe na cidade de Feira de Santana, e foi a do interior, o marido não foi, o filho mais velho, o filho caçula, que os outros dois já não estavam mais presentes, que eram os que tinham sumido desde a infância. E a audiência aconteceu em um clima muito pesado. A minha irmã mais velha, quando me recebeu na justiça, no pátio, já foi falando: "Ô, fulana, por que tu deu queixa deu?" Com um jeitinho simples dela falar. Eu fiquei com muita dó dela. O filho estava presente e eu tentei explicar para ela que eu não dei queixa dela, eu dei queixa da situação para a justiça resolver o que fazer com ela, com minha mãe. Mas ela entendeu que eu dei queixa dela. E como ela estava de mal com a do interior, não queria ver a cara, né? O clima foi pesado. As duas irmãs que se amavam tanto passou a se odiar. E na audiência, então, ficou decidido. A juíza perguntou para a idosa onde a idosa queria ficar. E a idosa escolheu ficar no interior, onde o marido dela teria colocado ela quando casou. Ela queria morrer lá. Foi assim a escolha dela. E aí foi o diálogo da juíza como quem ia ajudar a outra lá no interior. Eu me prontifiquei. Na audiência, a do interior rejeitou que não queria ficar, que não podia deixar, que ela tinha os filhos dela para dar atenção, que ela era doente e que não podia ficar com minha mãe. Depois de tudo que ela fez para fazer minha cabeça, ela ali achou que não tinha condições de olhar a minha mãe. E foi aí que eu falei com a juíza que eu estaria disponível 15 dias. Ficou tudo certo até então, até na hora que a audiência estava ocorrendo, até a hora em que a minha irmã, a mais velha, estava preocupada em voltar para casa porque a nora dela estava ligando para o marido, o filho dela, para que eles voltassem a tempo de pegar os dois filhos na escola. Porque aí minha irmã já estava morando com o filho em Madre de Deus e tinha duas crianças. A minha irmã já estava morando com eles lá. E a minha irmã que tomava conta das crianças enquanto a nora trabalhava ou estudava, não sei. E aí, na audiência, ela não podia fazer isso. Que foi pedir a identidade, porque a nora estava ligando, dando pressa para ela ir embora. Em plena audiência. Foi em uma dessa daí que ela foi tentar pedir identidade, a juíza se retou e mandou o guarda prender a identidade dela. E aí foi terrível, ela chorou, se chateou, tentei acalmar. Foi um clima terrível. A juíza não queria terminar de fazer a audiência, ficou nervosa e eu implorando. Fiquei o tempo todo implorando para ela concluir a audiência. Ela disse que era uma família briguenta,
que ela não ia ficar ali, que ela ia buscar o filho dela de 6 anos na escola, e já ia dar, acho que era 5 horas, 4 horas, não lembro. E eu pedi para ela que, por favor, que ela concluísse a audiência, que pela minha mãe ela fizesse aquilo. E ela me atendeu. Fez a audiência e concluiu, botou a assinatura de todo mundo. Ela me ouviu, aquela juíza me ouviu. E eu não pensei em 2 vezes em assinar embaixo que 15 dias eu estaria lá. 15 dias eu estaria lá. A juíza iria arrecadar R$100 de cada irmão, para que eu recebesse, tivesse a minha manutenção, o meu salário, e mais R$200. Até que os cartões aliviassem, eu ia receber R$200 e ainda mais R$100 de cada irmão. Eu ia ficar com quanto? Com mais de R$1.000. Eu abri mão, porque os meus irmãos não iam ter condições e a minha mãe tinha 2 cartões. Então, ali eu falei, quando pagar as dívidas, eu falei com a juíza que tinha dívidas, porque a minha irmã tinha viajado, tinha vendido algumas coisas, tinha levado, acho que a geladeira, por exemplo, e tinha débitos nas cidades para pagar. Eu falei com a juíza o seguinte, que eu aceitava então os R$200, para que ela foi eu que dei o valor dos R$200, para que eu pudesse ir e voltar. Não ia sobrar mais nada para mim. E que quando terminasse de comprar a geladeira, comprar o fogão, pagar as dívidas, que eu então receberia o dinheiro, que seria metade do salário, ou se fosse ficar o mês todo, um salário. A juíza pegou e botou R$200, em vez dela colocar que após pagar as dívidas, comprasse o que estava precisando, que eu ficaria recebendo dinheiro de acordo com os dias que ficasse lá. E por causa disso aí, infelizmente, tive problema futuro. Na audiência, então, ficou certo sair da idosa ir para o interior. A filha do interior seria a responsável em primeira instância, ou seja, seria a tutora, a primeira tutora, eu seria a segunda tutora. Então, teria que ser as duas tomando conta da idosa. Tudo que fosse resolver em relação à idosa, teria que estar as duas dialogando. Então, a idosa foi embora com a do interior. Eu voltei para Salvador. 15 dias depois eu passei a viajar. Tudo bem, tudo lindo. Larguei minha loja na mão de uma funcionária até então. Ainda estava aberta. Os 15 dias, acho que os primeiros 15 dias ainda estava aberta. E aí eu tentei acho que segurar um pouco a barra nesse período aí, mas não deu certo, porque ela não conseguiu dar conta do recado à funcionária. Então, eu viajei a primeira quinzena, a segunda, tudo ok. E quando foi, quer dizer, final de 2013, que a audiência aconteceu em outubro, eu já passei a viajar no mês seguinte, 14. 2014 foi assim um ano que me dediquei bastante às viagens. 2014 todo eu me dediquei às viagens. E nessas viagens que foram feitas, aconteceu situações, por exemplo, a minha irmã acho que fez uma cirurgia dos dentes, eu não tenho muita lembrança, e eu fui ficar, eu tomei conta do meu cunhado, cozinhando, lavando, arrumando a casa, e eu fiquei com bastante tempo para ficar ao lado dele, ouvindo ele. Depois ela voltou
da recuperação dos dentes para fazer o resguardo, ainda fiquei mais um pouco lá. Não tenho assim lembranças porque da quinzena, se foi dentro da quinzena que ela fez o tratamento, ou se foi tempo depois, foi um pouco meio atrapalhado porque eu não anotei nada nesses períodos. Só lembro que em 2014 eu fiquei o ano inteiro viajando. E antes de fechar 2014 eu parei de viajar. Em 2015 eu fui cobrada que estava com... Não, eu fui 2014 eu fui todo porque eu fui cobrada pela sobrinha em 2016, que em 2015 eu não estava viajando, que já tinham 8 meses que eu não estava cumprindo a escala. Então eu fiz quase 1 ano e meio de viagem, que de 2013 até 2015 eu estava faltando 8 meses, então significa que em 2014 eu fechei o ano em 1 ano e 4 meses, e 2014 todo, 2015 mais 4 meses, mais 2013 de outubro até dezembro, quase 4 meses também, acho que é 4 meses, ou seja, quase 2 anos nessa luta aí de viagens. As fotos das passagens vão estar no vídeo seguinte, onde eu vou concluir e fazer o vídeo das despesas e prejuízos que eu tive. Então, vou fotografar e postar no vídeo seguinte. Então, em 2014, eu viajando sempre, ela teve até o casamento do filho dela, o que ele criticou, que a menina era pobre. Ela foi para esse casamento, a minha mãe, ela queria ir e ela se negou a levar. Minha mãe ficou toda triste. Eu disse para elas, eu fico tomando conta dela. Leva ela para o casamento do neto. Nunca tinha ido para lugar nenhum assim. Ela queria muito ir e não levaram ela. Depois, o cunhado falou que a mulher não levou porque ela ia ficar falando na festa que eles tinham roubado o morro. Que essa história de morro, segundo ele, minha mãe falava para todo mundo que ele tinha roubado. Então não levou ela para o casamento do neto. Desse casamento, ela me prendeu 30 dias. Porque o filho ia sair de lua de mel, era de férias, não sei, e ela tinha que estar livre para atender o menino. Nesse tempo aí, as minhas filhas ligavam para mim, perguntando quando eu voltava e tudo, e eu dizia que não podia ir. E ela jogava na minha cara a seguinte frase: ninguém mandou tu trazer fulana para cá. E chamava minha mãe pelo nome. Depois de tudo que eles faziam, de mandar as sobrinhas, a neta me ligar, depois de tudo que faziam, falando que a idosa estava sendo maltratada, jogada nas portas, nas esquinas, nas estradas, eu ouvi uma coisa daquela. Eu suportava tudo calada, comecei a perceber a diferença do tratamento. A minha irmã mais velha tinha me dito que eu ia ver quem eram os dois. Eu não acreditei. Depois eu passei a ver quem era realmente, que estava tendo uma diferença no tratamento. A minha irmã, que tinha me maltratado em feira, que tinha me agredido fisicamente, tinha comprado um apartamento em feira, da casa da minha mãe para a casa dela, toda empolgada para conversar. E aí foi que eu escutei o marido falar assim: a outra já vem.
Aí a minha irmã pegou e falou assim, deixa vir, já vem tarde. Célita não soube bater, devia ter batido mais. Falando isso da minha irmã, a que me agrediu. Quando eu escutei aquilo, eu fiquei surpresa. Foi que começou a acender a voz da mais velha na minha cabeça, em dizer para mim que eu ia ver quem eram os dois. E ali eu comecei a abrir os meus olhos. Comecei a ficar em silêncio. A decepção começou a chegar. A diferença deles me tratarem mudou totalmente. Assim que ela chegou da festa, de tudo, começaram a me tratar com diferença. E ali foi o choque, comecei a ter choque. Cada procedimento deles eu comecei a ter choque, sem conseguir entender aquilo ali. Para mim foi terrível.